E aí pessoal, mais um vídeo abordando o tema de integral dupla. Esse vídeo estará na nossa playlist de cálculo vetorial ou cálculo 3. Exercício 4. Calcule o volume do sólido abaixo da superfície Z igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e acima da região limitada pela curva y 2 raiz de x, pela reta y igual a 4x menos 2 e pelo eixo x. Então, vimos nos vídeos anteriores que o volume é calculado por V, integral dupla da minha função, meu z aqui, meu gráfico, vezes o meu elemento de área. Meu elemento de área está associado ao meu domínio, ou seja, no meu plano xy. E esse elemento de área pode ser tanto da ordem dx dy ou dy dx, ok? E a gente vai estar analisando qual que será a nossa ordem de integração. Bom, e como que a gente vai tratar dessa superfície aqui? Qual que é essa superfície? É um cone? É um círculo? É uma esfera? É um cilindro? Qual superfície é? Bom, para a gente saber qual superfície que estamos tratando, basta a gente tomar cortes com os planos coordenados xy, xz, yz. No plano xy, né, eu estou fazendo z igual a uma constante. Pode ser também até igual a zero, mas vamos trabalhar com z igual a uma constante. Sendo z igual a uma constante, k, por exemplo, é igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Então, portanto, eu estou passando esse termo para o outro lado e passando o k para esse lado aqui. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 menos k, ok? Veja que aqui está bem parecido com um círculo, né? A equação de um círculo. E exatamente um círculo, porque se a gente supor que isso daqui é um número, ou seja, é um número, 16 menos k origina um número, sendo k igual a uma constante. Então, vai ser um círculo de raio 16 menos k. Por exemplo, se k for igual a zero, raiz de 16 é o nosso raio, que é 4. Ok? Então, para cada valor de k, terei círculos, entendeu? Para k igual a 1, vou ter um círculo. Para k igual a 2, vou ter um círculo. Para k igual a 10, vou ter um círculo. Ok? Então, vou ter vários círculos para diferentes valores de k. E no plano xz, implica que o meu y é igual a zero. Ok? Se meu y é igual a zero aqui na equação, eu vou ter uma parábola z igual a 16 menos x ao quadrado, ok? Então, para x igual a zero, eu vou ter z igual a 16. E para z igual a zero, eu passo o x para o outro lado e fica raiz de 16, que é mais ou menos 4. Agora, para o plano yz, implica que o meu x é igual a zero. Sendo x igual a zero, eu vou ter essa equação aqui da minha parábola, ok? E se eu fizer y igual a zero, meu z é igual a 16. E agora, se eu fizer z igual a zero, eu passo o y para o outro lado, igual no item anterior. Vai originar menos 4 que 4. Então, portanto, ó, agora a gente já pode saber qual que é a nossa superfície. Então, a gente desenha aqui o nosso eixo coordenado, o meu sistema cartesiano, ok? E no plano XY a gente viu que o que originou? No plano XY originou um raio para cada valor diferente de k. Então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de 16 menos k, ok? Esse é o nosso raio. Então vai ter aqui no plano XY vai ter um círculo. E no plano XZ, esse plano aqui, ó, vou ter uma parábola de 4, por exemplo, a menos 4, certo? É um prolongamento aqui para x negativo. E no plano YZ, esse plano aqui, tem mais uma parábola que liga de 4 a menos 4, passando por z igual a 16, ok? Bom, mas a nossa integração ela é feita, temos que analisar no domínio, porque a nossa integral aqui, a nossa ordem de integração é feita pelo meu domínio, ok? Então vamos analisar o domínio. No enunciado foi dito que é delimitado por y igual
a 2 raiz de x, pela reta igual a 4x menos 2 e pelo próprio eixo x. Bom, mas qual será a minha região de integração? Vai ser a região do tipo 1, região do tipo 2. Bom, temos uma consideração a ser feita, porque não pode ser qualquer uma. Não pode ser a região do tipo 1, por quê? Pois fixar um ponto arbitrário em x, o y varia em três funções. Veja, se eu fixo um ponto arbitrário aqui em x e traço as minhas linhas, as minhas setas para indicar a variação, o meu y vai variar de x igual a 0, certo? Aqui o meu y igual a 0, ok? O meu eixo x. E depois vai variar de novo a essa reta aqui, 4x menos 2, entendeu? Então eu não posso adotar essa região de integração, porque senão eu teria que dividir o meu domínio, né? E portanto o volume teria a soma de duas integrais duplas. Eu estaria dividindo o meu domínio aqui, bem nessa intersecção aqui dessa reta com o eixo x. Eu estaria dividindo aqui e o meu volume total seria a soma de duas integrais duplas, ok? Só que seria limite de integrações diferentes. Por exemplo, eu estaria fixando um x aqui, certo? De 0 até essa intersecção de 0 a meio. E o meu y varia de quanto? De 0 até a minha função 2 raiz de x. Aí minha outra integral dupla seria o quê? Eu fixava, por exemplo, o meu x de meio a 1, ele estaria variando do que? Da minha reta 4x menos 2 até a minha curva y 2 raiz de x. Okay? Então vamos escolher o outro tipo de região, sendo a região do tipo 2, que a gente não vai precisar estar fazendo essas duas integrais duplas, ok? Então, escolhendo a região do tipo 2, sendo da ordem dx e dy, o que eu estou fazendo? Eu estou fixando o y em extremos fixos, ok? Em extremos constantes, que ele vai ficar por último na hora quando eu for integrar. E agora é necessário que aquelas curvas fiquem em função de y, porque eu quero que x varie em funções de y, ok? Então eu tinha que a curva y2 raiz de x vai ser o que? Eu elevo o quadrado dos dois lados, eu tenho que y ao quadrado é igual a 4x. Eu tenho que isolar o x, então x é igual a y ao quadrado sobre 4, que é o que está aqui, ok? Porque eu estou querendo variar nesse sentido aqui, tá vendo? Dessa curva até essa reta, porque eu não, veja que a gente vai ter essa curva e depois o eixo x, certo? E depois essa reta aqui. Então, se eu estiver fazendo essa variação aqui, eu fixando um y arbitrário e essa variação em x, eu consigo abordar, consigo pegar todo o meu domínio aqui de integração. Então, não preciso calcular duas integrais duplas, ok? E a outra reta, eu passo 2 para o outro lado e passo depois o 4 dividindo. Aí eu tenho o x em função de y mais 2 sobre 4. E agora, a gente tendo o domínio descrito certinho, tanto quanto y varia, tanto quanto x varia, agora é só calcular a integral. Bom, a integral dupla é no domínio da minha função 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, vezes meu elemento de área, ok? Igual ao quê? Igual 0 a 2, certo? Onde que o meu y está variando em extremos fixos e o meu dx está variando nessa curva e nessa reta aqui, ok? Da minha função 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui eu coloquei um colchetes para ficar mais evidente que a minha primeira integração está ocorrendo em x. Então, se eu integrar em x, o meu 16 aqui é constante. Então, a integração desse vai dar 16 vezes x, avaliado nos limites de integração.
E esse daqui é um polinômio, vai dar x ao cubo sobre 3. E esse daqui também é um polinômio de grau zero, porque y² é constante em relação à minha integração em x. Então vai ser x aqui, e avaliado nesse limite de integração. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu só substituindo o valor de x, meu limite de integração aqui. O intervalo final menos o intervalo inicial, que é esse daqui. Ok? Então eu tenho 16 vezes y mais 2 sobre 4 aqui. E depois vou ter eu isolei 1/3 aqui. E o x² é isso daqui, y mais 2 sobre 4 elevado ao cubo, menos y² desse aqui, e agora avaliado no meu intervalo, y mais 2 sobre 4. Menos, esse é um sinal global, porque vem da minha fórmula, do intervalo menos outro intervalo. 16 vezes y² sobre 4, tá vendo? Só estou substituindo o intervalo de integração. Menos, ok, x² sobre 3, então fatoro 1/3 e coloco quanto que vale no meu intervalo. Menos y² vezes y² sobre 4. Tá aqui. Bom, depois é só fazer a integração em y novamente. E como o vídeo ia ficar muito longo, eu optei por colocar o resultado final de quanto vale o meu volume. Então, novamente, é só a gente depois tá abrindo o y mais 2 ao cubo, ok? Que vai ser o mais complicadinho na hora quando for integrar, porque os outros tá simples. Vai cair em várias integrais simples para resolver. Aqui a gente vai usar a propriedade do... Aqui, por exemplo, y mais b ao cubo é o que? É y ao cubo, ok? Mais 3 vezes y² vezes b, certo? Mais 3 vezes y na 1, b ao quadrado, mais b ao cubo, ok? Veja que eu estou colocando b igual a 0 aqui e y é igual a 0 aqui. Por exemplo, na forma que quando y ao cubo, b vale 0. Isso no triângulo de Pascal, a gente tem que, quando é cubo, fica 1, 3, 3 e 1. Aí depois é só a gente ir descendo os expoentes, tá certo? Por exemplo, quando y ao cubo, b é igual a 0. Aí no triângulo de Pascal aqui vale 3, ok? E quando y o próximo termo eu vou descendo o índice. Desci 1 e no b sobe 1, ok? Para y desço um expoente e para b eu subo um expoente. Novamente para cá, o y desceu um expoente e o b subiu um expoente, tá vendo? Aí o b desceu um expoente, y elevado a 0 é 1, e o b subiu um expoente. Entendeu? Por exemplo, quando y é mais b ao quadrado, o triângulo de Pascal, novamente, y ao quadrado, b elevado a 0, certo? Mais duas vezes, porque é 1, 2, 1, ok? No triângulo de Pascal. Aí eu vou ter y elevado a 1 e b elevado a 1. Mais y elevado a 0 e b elevado a 2, ok? E assim por diante, entendeu? Galera, muito obrigado por terem visto o vídeo e espero que dê like, dê bastante like para estar me ajudando a divulgar meu canal recente, tá joia? Até mais, valeu!